Você tem hoje, pela primeira vez, o fator da opinião pública influindo nas decisões dos países. Estamos numa situação global de crises mais recorrentes. Pela primeira vez ficou claro os limites da ação diplomática brasileira em algumas áreas. Estamos num mundo de estados soberanos e o Conselho de Segurança está paralisado. Olá, muito bem-vindos ao nosso podcast do Estadão 2 Pontos. Semanalmente, sempre às quartas-feiras, a gente traz um tema de muita relevância e importância para discutir no país com dois convidados. O 2 Pontos traz 2 pontos de vista e a gente sempre faz questão de ressaltar. Não necessariamente 2 pontos de vista antagônicos, podem ser complementares. O que a gente quer mesmo é o diálogo, é falar sobre os assuntos para que você tem o seu ponto de vista. Nesta semana, as relações do Brasil com o mundo, relações exteriores, tem muito assunto para tratar. Toda essa situação da guerra Israel-Hamas e a atuação da diplomacia brasileira, também os desafios que vêm pela frente, as questões de fronteira mesmo, a gente tem situações com Venezuela, temos toda a relação com a China, tem uma cópia aí pela frente, enfim, são muitos assuntos. Para participar deste diálogo comigo, a gente tem o subeditor de internacional do Estadão, Luiz Ratz. Bem-vindo, Ratz. Obrigado, Rosiane. Obrigado pelo convite e vamos falar aí de política externa. E aí a gente tem também aqui conosco o Rubens Barbosa, que foi embaixador do Brasil na Inglaterra, subsecretário de Economia, Integração e Comércio Exterior do Itamaraty, foi também secretário de Relações Internacionais do Ministério da Fazenda, enfim. Tem muito cargo aqui para citar seu, embaixador. Muito obrigada, muito bem-vindo. E também conosco, Oliver Stunkel, que é analista político, autor, palestrante e professor na Escola de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vamos começar já falando sobre essa situação da guerra e a relação especificamente dessa política adotada pelo Brasil nas tratativas com o governo de Israel. Queria uma avaliação de vocês dois sobre a atuação da diplomacia brasileira, especificamente neste episódio mais recente de repatriação dos brasileiros que estavam na faixa de Gaza. A diplomacia, o Itamaraty coordenando e mais o Ministério da Defesa com a Aeronáutica atuaram de maneira muito competente, né? Nós tivemos muitos voos para tirar essas 1.400 pessoas lá da Cisjordânia, de Israel, e agora essas 32 pessoas que estavam na faixa de Gaza. Eu acho que o Itamaraty, o governo brasileiro em geral, pensou que talvez porque o Brasil estivesse presidindo o Conselho de Segurança, fosse mais fácil a retirada dos brasileiros, que o Brasil teria algum cacife maior para retirar os brasileiros, mas isso acabou não acontecendo. Mas, de qualquer maneira, eu acho que foi uma empreitada importante e agora vamos ver como vai se desenrolar a distribuição deles aqui no Brasil. Oliver. Eu concordo, eu acho que mostra novamente a importância de ter uma rede diplomática possante. Às vezes surgem dúvidas, né, em relação à utilidade desses postos que o Brasil possui mundo afora, mas é fundamental não apenas para questões comerciais do dia a dia, mas justamente também para poder responder de maneira ágil no momento de crise. Estamos numa situação global de crises mais recorrentes. Um estudo recente do Instituto de Paz de Oslo indicou que estamos hoje com a maior quantidade de guerras acontecendo em 30 anos, mais de 50 guerras envolvendo 38 países. Isso mostra que essas ocorrências podem se tornar mais frequentes. Em função disso, é importante que o Brasil tenha uma presença em Israel, que tenha uma presença no Egito, em Gaza, em vários países ao redor do mundo, porque esse tipo de coisa pode se tornar mais comum. E eu também acho que, em geral, a diplomacia brasileira agiu bem. É um assunto logístico complexo. Ainda há muitos
estrangeiros em Gaza, né? Ou seja, vários outros países também fizeram de tudo para acelerar a retirada dos seus cidadãos, né? Inclusive há ainda pessoas com passaporte europeu, com passaporte sul-americano, ou seja, realmente não, o Brasil não acabou esperando muito mais do que outros países e então ao longo dos próximos dias e semanas tudo indica que esse processo de retirada continuará em função da situação cada vez mais dramática que as pessoas em Gaza estão vivendo. Eu queria perguntar para vocês, a gente viu ao longo desde o início dos ataques do Hamas, e, enfim, depois da invasão de Gaza, algumas declarações, principalmente do Lula, sobre o conflito, às vezes se referindo como genocídio, ou chamando o Netanyahu de insano. Isso pode ter provocado algum... pode ter atrapalhado de alguma maneira nas negociações que levaram aí mais de um mês, ou vocês acham que foi uma coisa meramente ali de priorizar os aliados, enfim, mais importantes de Israel, como foi o caso dos americanos que saíram primeiro? Queria saber a opinião de vocês. Olha, podemos só especular nesse momento, porque há várias negociações acontecendo, não apenas em relação à saída dos estrangeiros de Gaza, também do resgate dos reféns, inclusive que são reféns de muitos países diferentes, né? Um número grande de tailandeses, de argentinos, de pessoas de muitos outros países. Então tem essa negociação, tem negociações entre Israel e Estados Unidos, né? A pressão ocidental crescente sobre Israel em relação a pausas humanitárias, a entrega de ajuda humanitária, sobretudo gasolina, né? Que é o grande ponto de contenção, porque a comunidade internacional diz que é preciso ter acesso à gasolina, por exemplo, para viabilizar o funcionamento das ambulâncias, dos geradores de hospitais, e Israel diz que Hamas tem acesso à gasolina, então qualquer gasolina que a gente entregar será utilizado para os fins militares, então tem essa questão, mas a tendência, me parece agora, é de que a pressão ocidental aumentará cada dia, dificultando esse espaço de manobra militar que o governo Netanyahu tem. Agora, eu olhando assim as pessoas e as nacionalidades das pessoas que saíram até agora, eu achei muito difícil identificar um padrão. Saíram, por exemplo, pessoas da Indonésia, Indonésia sendo um país que não reconhece o Estado de Israel. O maior país muçulmano do mundo, né? Exato. Ainda temos cidadãos em Gaza que não conseguiram sair de países que são aliados de Israel. Então, eu acho que eu não consigo enxergar uma clara postura de retaliação, falou-se bastante disso, mas diante do grande número de pessoas que ainda está em Gaza hoje, eu, a princípio, acho que são processos muito complexos envolvendo autoridades de Hamas, do Egito, de Israel, e não me parece ter sido assim, a postura brasileira em relação a Israel suficientemente agressiva para que Israel optasse por uma retaliação e deliberadamente atrasasse a saída dos brasileiros. Olha, se especulou muito sobre isso aqui, mas a gente não tem informação, né, para saber exatamente qual foi a reação. Agora, do ponto de vista diplomático, eu acho que dos dois lados houve um pouco de excesso de linguagem, vamos dizer assim, linguagem diplomática, né? Eu acho que pode ter havido efeito ou não ter havido efeito, mas houve algum excesso dos dois lados, né? Tanto de Israel em relação ao Brasil, com a embaixada aqui. Eu acho que um outro ponto importante é que esse conflito polariza o mundo inteiro. Estamos vendo brigas homéricas nas redes sociais na Colômbia, no Chile, na Bolívia, aqui no Brasil, ou seja, em muitos países aquilo movimenta as pessoas, mobiliza as pessoas nas redes sociais, na Europa também, nos Estados Unidos. É um assunto que pode ter relevância eleitoral. A pressão sobre o Biden agora é vasta, porque ele já está no meio desse conflito pensando no possível impacto eleitoral que isso possa ter. Então, é preciso, obviamente, tomar também cuidado, porque, diferentemente da guerra na Ucrânia, onde, por exemplo, havia pessoas da extrema esquerda, da extrema direita que admiram o Vladimir Putin, também pessoas que sentem nostalgia pela União Soviética, todos estão do lado da Rússia.
eles geralmente não estão do mesmo lado nas brigas ideológicas do dia a dia. Enquanto neste conflito especificamente, há uma reprodução das divisões que já existe, né? Porque muitos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro tendem a apoiar Israel, enquanto a esquerda possui uma afinidade maior com a causa palestina. Então isso faz com que há um perigo enorme que aquilo saia um pouco, vamos dizer, do controle. E estamos vendo, não só aqui no Brasil, mas em muitos outros países, um aumento forte de casos de antissemitismo e também de ódio contra muçulmanos, né? Uma forte presença de policiais protegendo sinagogas e mesquitas ao redor do mundo. Isso é também um sinal dessa polarização destrutiva que está ocorrendo em muitas democracias ao redor do mundo e geralmente não facilita o debate sobre o que deve ocorrer. Em geral, eu acho que a gente pode dizer que países do sul global e inclusive da América Latina têm tido uma postura mais dura com Israel do que países europeus e norte-americanos, porque o Brasil, em comparação com vários países da região, não teve uma postura particularmente agressiva em relação a Israel. A Bolívia cortou relações diplomáticas, né? Pela segunda vez, aliás, o Morales já cortou em 2009, aí a sua sucessora retomou as relações em 2020, e muitos países chamaram seus embaixadores de volta, algo que o Brasil não fez, né? Então, Colômbia, Chile, Honduras, todos esses países adotaram posturas mais fortes do que o Brasil. Então, me parece que, apesar das críticas e uma linguagem mais forte, o país ainda buscou uma postura mais equilibrada nesse sentido. Sobre essa questão de chamar de volta os embaixadores, a gente vê um desconforto muito grande que ocorreu, né, da última semana para cá, com a postura do embaixador de Israel aqui no Brasil, né, em vários episódios, tanto em relação às declarações, como também em relação àquele episódio de ele estar na Câmara e estar junto na apresentação de um filme com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Enfim, embaixador, o senhor que tem toda essa experiência, inclusive, de embaixada, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Qual o senhor acredita que seria qual seria o caminho natural? Agora, seria o Brasil também chamar, e complemento, se ele chamar o embaixador do Brasil em Tel Aviv, que tipo de impacto isso teria nessa relação do Brasil com Israel a partir desse momento? Olha, quando você examina essa questão, você tem que fazer uma diferença entre a relação entre os estados, Brasil e Israel, e entre os governos. Nós estamos com um governo aqui de centro-esquerda e um governo de extrema-direita em Israel. Então, claro que há divergências, né, ideológicas em relação à visão do mundo, isso existe. Agora, dentro do que está havendo hoje aqui, e dentro da perspectiva de que mais 50 e tantas pessoas brasileiras estão querendo sair também, e o Brasil vai ter que atuar, eu acho que o governo brasileiro não vai fazer nada até agora. Eu acho que vai, enfim, levar isso sem nenhuma manifestação. Depois, eu não sei. A gente não sabe quanto tempo vai demorar a guerra, a gente não sabe se o Netanyahu vai ficar lá por muito tempo, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, acho difícil que o governo brasileiro tome qualquer decisão agora, reagindo a qualquer coisa a partir do que Israel possa fazer ou possa a embaixada aqui atuar. Acho que não vai acontecer nada. A postura do embaixador de Israel no Brasil teve acessos? Olha, eu, se tivesse no lugar do embaixador, não teria ido ao Congresso fazer aquela reunião lá e com a presença do Bolsonaro. O embaixador já tinha convidado jornalistas para a embaixada para ver o filme. Quer dizer, eu teria convidado essa bancada da Câmara para a embaixada, né, com menos visibilidade. Agora, a gente não sabe as motivações, né? Eu acho que foi uma ação diplomática que
não levou em conta a polarização do cenário político interno aqui no Brasil. Se eu puder só agregar, Sim, eu acho claro. importante sempre lembrar que o governo de Israel está muito dividido, ainda mais dividido do que antes. O Netanyahu tentou demitir o seu ministro da Defesa em março, aí houve uma reação pública muito negativa, ele recuou. É um governo que se chama de União Nacional e tem tudo menos união. Todo mundo está só aguardando o fim do conflito, porque é visto como bastante provável que o Netanyahu não possa se manter no poder depois. Há muitas acusações de que ele esteja prorrogando o conflito para Evitar uma queda? evitar uma queda imediata, aumentar seu espaço de manobra. Não há clareza sobre o que virá depois em Gaza. Há muita preocupação que possa haver uma explosão da violência na Cisjordânia, onde está havendo muita violência, ao risco de Hezbollah entrar. Ou seja, eu acho que estamos numa situação de muitos fatores, de muita imprevisibilidade que faz com que que seja preciso acompanhar dinâmicas regionais, mais um Estado de Israel que está numa situação política totalmente imprevisível, né? Onde há muita desconfiança entre o Netanyahu e seus generais, onde algumas pessoas, os integrantes mais radicais do gabinete, que eu concordo, já é radical, mas ainda, né, há gradações dentro, acham que sairão do poder provavelmente numa nova eleição, não terão a capacidade de se manter e, em função disso, estão radicalizando para avançar, entre aspas, o máximo enquanto puderem. Então, eu acho que assim, é a situação de maior incerteza política e geopolítica na região em anos, e é muito, muito difícil antecipar o que o governo de Israel vai fazer, o que Hamas vai fazer, o que a autoridade palestina vai fazer, o que os Estados Unidos vão fazer, que também está passando por uma situação de muita tensão entre o presidente americano e o Congresso. Uma situação pré-eleitoral também, né, Oliver? Exato. Ou seja, eu acho que a gente daqui a uns anos vai voltar, vai olhar para este momento e dizer, olha, realmente nunca foi tão difícil saber o que vai acontecer nesse contexto. Eu queria fazer um comentário um pouco mais geral para as pessoas entenderem um pouco o cenário maior. Tudo isso que nós falamos tem que ver com a situação interna de Israel, a situação interna dos Estados Unidos, a situação interna aqui no Brasil. Mas o que está acontecendo lá no conflito entre Israel e o Hamas, na minha visão, tem 2, 3 coisas novas. O Oliver até já se referiu indiretamente a elas, mas isso, do ponto de vista global, do ponto de vista geopolítico, são coisas novas. Primeiro, é a importância dos Estados Unidos no Oriente Médio. Os Estados Unidos estavam em declínio no Oriente Médio. Nós vimos as iniciativas, né, de fazer os acordos de Abrão com Israel e os países da região, a aproximação do Irã com a Arábia Saudita, enfim. Isso passava porque os Estados Unidos não estavam focando no Oriente Médio. O foco dos Estados Unidos era a Ásia e a Rússia na guerra da Ucrânia. Então, nesses 2 últimos anos, os Estados Unidos não estavam. Inclusive, houve uma declaração de um alto funcionário americano no dia 6 de outubro, na véspera do ataque do Hamas, dizendo que nunca a região esteve tão tranquila. Quer dizer, isso foi antes do 7 de outubro. Então, hoje, os Estados Unidos, na minha visão, são o único país que pode resolver esse conflito, entendeu? Porque ele está se desgastando internamente com a posição de único, incondicional, inabalável, foi a palavra usada pelo governo americano, de apoio a Israel. Foi o único país. Há apoios verbais, mas com dinheiro, com armas, com apoio político na ONU e tal, só os Estados Unidos. E eu acho que isso vai aumentar a margem de manobra deles quando esse conflito terminar. Eu acho que os Estados Unidos estão chegando no limite da tolerância por causa da política interna sobre o que Israel está fazendo. Já houve vários recados, 4, 5 recados, e Israel não cumpriu nenhum. A única coisa que eles cumpriram um pouco foi essa questão das 4 horas.
Então, eu acho que essa posição dos Estados Unidos, pela primeira vez desde 1945, os Estados Unidos estão falando seriamente, porque não é uma voz isolada de um comentarista, não. É o presidente, é o ministro do exterior, é o secretário de segurança, falando da desocupação da Cisjordânia pelos colonos e falando da criação dos 2 estados. Por mais difícil que seja, eu acho que agora, inclusive para defender Israel, não é? A segurança das fronteiras de Israel e a paz na região, eu acho que os Estados Unidos vão ter um papel muito importante. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é uma coisa que tinha isolado, mas agora é uma força muito importante, é a opinião pública. A opinião pública global não se interessa muito por política externa. A gente vê aqui no Brasil, ninguém dá importância à política externa. Hoje, você tem demonstrações, nós vimos aí ontem, anteontem, né? As demonstrações em Roma, na Espanha, na França, Londres, em Londres, em Washington, pintaram os portões da Casa Branca. Sim. Então, há uma pressão da opinião pública numa situação que está evoluindo. Você sabe que a França tem 20% da população muçulmana, que é muçulmana. Então, E a maior, aliás, a terceira maior população judaica do mundo. Maior na... Pois é. Então, você tem na Inglaterra a mesma coisa. Você tem uma população crescente. E você mencionou, por causa dessa pressão da opinião pública, começa a haver problemas de antissemitismo, islamofobia. As universidades americanas estão conflagradas, divididas e conflagradas. Os ex-alunos, os judeus, né, estão retirando o apoio financeiro. Enfim, é uma situação, esses 2 pontos, eu acho, que mudam o cenário geopolítico. Há outros elementos também que influem, não é, as consequências geopolíticas dessa crise, não só no Oriente Médio, em relação à China. Eu concordo, eu acho que nem Israel, nem os Estados Unidos, nem a Rússia, nem a China, nesse momento, estão preparados, estão querendo escalar essa guerra. Porque a Rússia já está com a guerra da Ucrânia, os Estados Unidos está lá, a China se associou à Rússia, né, tem um acordo aí. Então, a situação global é muito importante. Eu acho que a complexidade hoje mostra que essa questão, na minha visão, vai ser resolvida. A ONU está totalmente paralisada, não tem força para fazer nada, os países estão divididos lá, e os Estados Unidos, ao vetar aquela resolução e vetar outras resoluções também, mostrou que eles querem resolver o assunto. Porque essa é uma questão, você mencionou a questão da eleição, isso é uma questão crucial para eles, para o Biden, na eleição. Porque os jovens, que são uma das bases, né, do Partido Democrata, está saindo. Então, as universidades que apoiam a esquerda democrática lá nos Estados Unidos, eles estão saindo. Então, você tem hoje, pela primeira vez, o fator da opinião pública influindo nas decisões dos países. E o principal deles, os Estados Unidos. Eles não estão fazendo isso porque querem a paz, e nem para chatear Israel, ajudar Israel. Eles querem isso, na minha visão, por causa da política interna. Eles não querem perder o eleitorado, e o eleitorado, como está muito preocupado com essas cenas que a gente vê na televisão, as duas, né? O ataque do Hamas àqueles kibbutz israelenses, com a morte, né, terrível de muita gente. E agora, o que a gente vê, e sobretudo essa questão dos hospitais, as crianças, isso pesa muito na opinião pública mundial. Eu queria, o senhor mencionou brevemente aí a resolução que o Brasil tentou aprovar na ONU. Eu queria uma avaliação de vocês desse mês da presidência brasileira no Conselho de Segurança, a tentativa de aprovar a resolução.
O embaixador já falou mais ou menos que os Estados Unidos vetaram, né, os porquês do veto, mas eu queria uma visão de vocês sobre essa discussão toda da ONU, do papel do Brasil no Conselho de Segurança, e se a ONU, enfim, tem como ajudar a tentar resolver esse conflito aí. A ONU tem um papel fundamental todos os dias, né? Dezenas de milhares de pessoas sobrevivem diariamente graças a programas de entrega de alimentos em situações de guerra. Estamos, como eu disse, passando por um número grande. Saúde. Em Gaza mais que nunca. Né? Em Gaza, mas também, paralelamente, sem querer minimizar a situação em Gaza, mas estamos também com grandes conflitos no Sudão, no Congo, enfim, no Iêmen, Etiópia, etc. Em todos esses lugares, e em Gaza também, a ONU tem um papel fundamental. Então, dizer que a ONU não faz diferença, obviamente, desconsidera essas grandes contribuições que a organização tem todos os dias. Isso é sem dúvida. Agora, estamos num mundo de estados soberanos e o Conselho de Segurança está paralisado quando os interesses estratégicos das grandes potências estão sendo impactados, né? Em função disso, a Rússia veta qualquer coisa em relação à Ucrânia, os Estados Unidos também vetaram resoluções importantes no Conselho de Segurança. Então, eu acho que hoje o Conselho, em vários sentidos, tem uma relevância mais simbólica. O veto produz um custo reputacional. Os Estados Unidos vetaram a resolução quando o Biden estava chegando no Oriente Médio, em Israel, logo depois do início da guerra, e o raciocínio na época ainda, quando o governo Biden ainda achava que a melhor estratégia eleitoral seria aquele apoio incondicional, porque foi só depois que as forças mais progressistas se mobilizaram. Então, o apoio incondicional a Israel, na época, ainda era a postura mais sensata do ponto de vista eleitoral, porque havia uma preocupação grande de que os republicanos tentariam rotular o Biden como anti-Israel, etc. Além disso, o Biden estava chegando e até hoje aposta nesse apoio incondicional, mas naquilo que às vezes as pessoas chamam de abraço do urso, né? Ou seja, de ter tão perto para poder influenciar melhor. E a grande questão é se os Estados Unidos conseguem influenciar as decisões em Israel num gabinete totalmente dividido, disfuncional, onde o primeiro-ministro está lutando pela sua sobrevivência. O Netanyahu é premier há 20 anos e raras vezes foi influenciado, né? Claro, exato. Ou seja, para mim também é importante, além do que o embaixador disse, os Estados Unidos hoje têm muito menos poder no Oriente Médio do que 10, 20 anos atrás. Né? O principal comprador de petróleo da Arábia Saudita e do Irã, por exemplo, é a China. Né? A China convidou o Irã, o Egito, os Emirados Árabes a integrarem o grupo BRICS mais cedo este ano, claramente uma tentativa de desafiar o controle dos Estados Unidos na região. Então, eu acho que sim, temporariamente, a pressão americana sobre Israel é importante, mas é preciso também reconhecer que toda a política americana no Oriente Médio nas últimas décadas não levou a uma resolução permanente deste conflito. Não conseguiram fazer, e essa decisão de excluir o Irã é uma decisão de longuíssima data. Até depois da primeira guerra do Iraque, aconteceu nos anos 90 uma conferência de paz em Madrid, e os Estados Unidos optaram por não chamar o Irã, que de certa forma, sendo um dos principais financiadores de Hamas e Hezbollah, buscou travar esse processo de aproximação entre Israel e o mundo árabe. Então, eu acho que o Brasil fez um bom trabalho, muito competente, mas o Conselho de Segurança hoje está em uma situação de paralisia e, para mim, nada indica que mudará. Tivemos algumas poucas décadas, né, anos 90, 2000, onde, de fato, era possível aprovar algumas resoluções importantes, mas eu não acho que o Conselho tenha relevância decisiva na hora de influenciar os conflitos de primeira ordem. De segunda ordem, Haiti,
onde não há interesses das grandes potências diretamente afetados, pode até ter uma relevância. Acho Agora, que o único que teve foi a Coreia do Norte, né, Oliveira? Em algum momento sim, ali nos anos 2000 que eles claro, conseguiram não, chegar teve num vários, acordo. Líbia, por exemplo, teve nas últimas décadas, em vários momentos, resoluções importantes. Mas agora estamos de volta na Guerra Fria, praticamente, então não antecipo assim, muitas movimentações no Conselho no futuro. Você quer falar? Eu queria rapidamente. Primeiro, justamente eu mencionei essa questão dos Estados Unidos, porque eu acho que os Estados Unidos, apesar desses anos todos não terem uma política firme em relação aos dois estados e a situação lá em Israel, agora voltou. Eu acho que a situação hoje é totalmente diferente e os Estados Unidos, eu acho que vão ser um player e eu acho que a opinião pública em Israel está dividida. Outro dia eu vi na televisão americana uma entrevista com Olmert, que foi primeiro-ministro lá em Israel, falando da criação dos dois estados. Eu acho que agora os Estados Unidos vão, inclusive, vão capitalizar isso, primeiro ponto. Segundo ponto, em relação à ONU, as Nações Unidas prestam esses serviços todos, mas você vê que não tem influência nem na questão humanitária lá. As Nações Unidas foram criadas em 1945 para tratar da paz e da segurança global, saindo da guerra. Paz e segurança global. E o órgão principal é o Conselho de Segurança, que foi constituído com a geopolítica de 1945, com os que ganharam a guerra, mais a China. Hoje, a situação é totalmente diferente. Essa questão do direito de veto é um problema. Então, essa questão da governança global, eu acho que mais na frente vai também ser colocada, entendeu? Em relação ao papel do Brasil como presidente do Conselho de Segurança, eu acho que o governo brasileiro superestimou a capacidade de influência do Brasil como presidente do Conselho. Hoje, sucedendo ao Brasil, o presidente do Conselho é a China. Eu não ouvi falar nada da China. E o Brasil fez esse cavalo de batalha todo lá, inclusive essa primeira resolução, que foi muito falada, a resolução do Brasil e tal, a rigor não era uma resolução do Brasil, era uma resolução do presidente do Conselho de Segurança, porque teve contribuição de várias pessoas, né, vários países. Então, eu acho que em relação à crise e à passagem do Brasil pelo Conselho de Segurança, na minha visão, ficou claro pela primeira vez, eu acompanho a política externa já há algum tempo, né? Pela primeira vez ficou claro os limites da ação diplomática brasileira em algumas áreas. O Brasil tem força, tem voz em 2, 3 áreas. Segurança alimentar, meio ambiente, por causa da Amazônia, transição energética. Onde a gente tem força. O Brasil não tem força nos grandes conflitos globais. A gente não tem força. Não adianta, a gente quis se meter na guerra da Ucrânia, o presidente Lula propôs e tal. E agora também, ontem eu vi o ministro do exterior dizendo que o Brasil ia continuar a se empenhar, ele está falando com todo mundo e tal, para cessar fogo no conflito lá. Quer dizer, eu acho que a passagem do Brasil pela ONU mostrou os limites, né, realistas da ação diplomática brasileira no contexto global. Considerando esses limites, embaixador, o Brasil então deveria centrar os esforços e a atuação da política externa neste momento, nesses 3 temas que o senhor fala, e deixar de lado essas tentativas, por exemplo, de se colocar como um país que está tentando intermediar algum conflito, que foi a mesma situação, por exemplo, Rússia-Ucrânia, enfim. Eu acho que o Brasil tem que aproveitar a grande oportunidade que ele está tendo para se colocar, né, ter um lugar de relevo no mundo. O Brasil tinha caído para a 12ª, 13ª, agora, pelo que eu vi recentemente, é a 9ª economia do mundo. O Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo. Tem o setor do agro,
junto com os Estados Unidos e com a Europa, é a mais importante, né, em termos de exportação. Eu acho que a gente tinha que ter um foco, né, no que a gente quer. Quer dizer, o presidente Lula, quando tomou posse, definiu 3 áreas, que o Brasil ia voltar a ter uma voz no mundo, ia ter uma posição importante no meio ambiente e mudança de clima, e ia se voltar para a América Latina. Perfeito, eu acho que foram 3 definições importantes. Agora, eu confesso que não vejo um objetivo em cada um desses setores. Quer dizer, como eu disse, eu acho que esse primeiro ano, 2 áreas tiveram grande repercussão aqui no Brasil: a economia e a política externa. E eu acho que pelos motivos errados, na minha visão. Ele teve grande repercussão, teve grande cobertura e tal, por causa das guerras, quando, na realidade, nós devíamos estar nos empenhando, e a gente vai ter uma grande oportunidade no ano que vem e em 2025, porque o Brasil vai sediar o G20 o ano que vem, a COP30 em 2025 e aí o BRICS aqui no Brasil. Quer dizer, eu acho que se a gente concentrar as nossas atenções na área externa, nessas áreas em que o Brasil é potência e não em outras áreas, a gente tem uma chance muito grande de projetar o Brasil mais do que a gente projetou, porque depois de 4 anos, com todo o descaminho que a gente teve, né, o Brasil pare, o Brasil isolado e tal, a gente voltou. Mas as ênfases que a gente, na minha visão, né, as ênfases, o foco que a gente devia avançar, está faltando uma estratégia, segundo eu penso. Eu queria perguntar para vocês rapidamente dessa estratégia, primeiro voltado para a América Latina, que a gente tem uma eleição na Argentina agora domingo, e depois a gente, se der tempo, a gente fala rapidamente de clima também. O segundo turno agora na Argentina vai opor aí o Sérgio Massa e o Javier Milei. No primeiro turno, o Massa, até certo ponto, surpreendeu, né? Foi o mais votado. Teve uma ação ali de marqueteiros ligados ao PT, que auxiliaram até certo ponto a campanha. Eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês esperam para esse segundo turno agora, e como seria uma relação aí Lula-Milei e Lula-Massa. Claramente, uma vitória do Milei seria um fracasso para este governo brasileiro. É uma candidatura que, em parte, né, utilizou um sentimento anti-Brasil para se mobilizar, atacou o governo americano, chinês, chileno, brasileiro. É uma forma de utilizar a política externa para mobilizar seguidores mais radicais, que vai complicar do mesmo jeito que complicou no passado no Brasil as relações bilaterais com estes países. É importante lembrar também que o Bolsonaro, nos primeiros 2 anos, conseguiu, de fato, radicalizar a política externa porque havia um presidente Trump que, de certa forma, protegeu o Brasil, e toda a atenção global focava no Trump. E aí, quando o Trump perdeu, o Brasil, de Bolsonaro, foi obrigado a moderar sua postura, inclusive trocou o ministro das Relações Exteriores, justamente porque não havia mais o espaço para continuar essa estratégia no mundo pós-Trump, porque a relação com os Estados Unidos piorou muito, então limitando o espaço. O Milei, se ele ganhar, ele se elege no mundo sem Trump. Se o Trump ganhar no ano que vem, a situação muda, mas o espaço que ele tem diante das muitas dificuldades econômicas é muito menor do que o espaço que o Bolsonaro teve durante 2 anos. Então, eu acho que a relação da Argentina com a China não deve sofrer muito. É muito comum, aliás, cada vez mais comum, que os candidatos políticos falem mal da China, e na hora que chegarem nos palácios presidenciais, eles olham os dados, e aí tem muitos grupos de interesse, obviamente, né, o agro argentino, que diz, olha, não podemos esticar a corda do mesmo jeito que o agro brasileiro basicamente botou o Araújo para fora quando a situação estava começando a preocupar. Alguns pensaram que poderia ter um impacto negativo sobre as exportações brasileiras para a China. Então, eu acho que é preciso avaliar, né, o que ele está dizendo é uma coisa, depois vai governar, mas sem dúvida é um parceiro muito difícil para o Brasil.
será um parceiro muito difícil para o Ocidente. E aí tem uma coisa interessante, porque os americanos estão mais preocupados com o Milei do que os chineses. Por quê? Porque por um bom tempo a imprensa chinesa simplesmente pode omitir todo o discurso sinofóbico do Milei. Então, não há pressão da sociedade civil chinesa sobre o Xi Jinping para que retalie contra o Milei, enquanto a sociedade civil americana acompanha tudo que o Milei diz, ou seja, sem filtros. E se o cara nega a mudança climática, ele vira um problema para o Biden. Então, por incrível que pareça, apesar de ter adotado uma postura anti-China acima de tudo, ele é um problema muito maior para os Estados Unidos do que para o Xi Jinping. Né? Do mesmo jeito que o Bolsonaro, no final, teve uma relação funcional com a China e completamente disfuncional com os Estados Unidos. Né? Então, isso é interessante. Um populista antissistema, ele se relaciona melhor com países autocráticos, claro, porque eles conseguem tirar essa polêmica que acaba afetando a opinião pública americana. Agora, o Brasil, ao longo do primeiro ano, fracassou no seu principal objetivo na região, que foi relançar o Unasul. O presidente Lula, ao meu ver, cometeu um erro gravíssimo de chamar o Maduro no dia antes da cúpula. Naquele dia, durante a manhã, eu defendi o governo, disse é a postura correta de desfazer um erro no passado, porque de fato reconhecer o governo Guaidó não fez nenhum sentido. O Guaidó em nenhum momento controlou o país. É preciso lidar com quem controla o país, que é o Maduro. Pode-se discordar dele. Então, os Estados Unidos está tentando fazer a mesma coisa atualmente, tentando se reaproximar, não porque gosta do Maduro, e no fundo ninguém acha que haverá eleições livres na Venezuela. A Casa Branca sabe que não vai ter eleições livres, mas considera que é preciso normalizar a relação com a Venezuela do mesmo jeito que os Estados Unidos têm uma relação, entre aspas, normal com a Arábia Saudita. Não tem como manter a Venezuela isolada, que simplesmente reduz a influência americana na Venezuela e é uma boa notícia para a China e para a Rússia, que aumenta a sua influência econômica na Venezuela. Então, eu era a favor dessa postura, mas aí o Lula começou a falar, dizendo coisas, olha, Maduro, você não quer aqui, com toda a sua legitimidade democrática, falar do que realmente acontece na Venezuela, que é um profundo desrespeito em relação à oposição venezuelana, a todas as pessoas que fugiram da Venezuela, e com isso o governo do Chile e do Uruguai não tinha outra opção a não ser dizer, olha, nós discordamos totalmente do Brasil e nós não vamos apoiar um novo lançamento da Unasul. Então o Brasil não tem muita influência regional e não articulou, além disso, qual é sua visão em relação à região, qual é o futuro da região. Nem está claro qual é o futuro do Mercosul, por exemplo. Se o acordo entre o Mercosul e a União Europeia não for ratificado, pode ser que o Mercosul acabe, porque o Uruguai vai negociar um acordo bilateral com a China. Então, tudo isso me parece que é um sinal de que a postura brasileira na região, me parece que falta aí uma visão mais clara do que se pode fazer, mas seria uma péssima notícia para o Lula se o Milei ganhar, porque daí qualquer potencial regional vai ficar ainda menor. E imaginando o cenário contrário, né? Analisar essa do Milei, mas também complementando se for derrota do Milei, por exemplo. Olha, eu acho que eu já falei da diferença entre a relação entre os estados e a relação entre os governos. Eu acho que no caso da Argentina cabe a mesma coisa. Eu acho que não vai mudar nada. Ganhe quem ganhar lá. A relação entre os estados vai continuar muito forte, porque o comércio do Brasil com a Argentina é muito grande. É a mesma coisa com a China. Eu acho que no governo Bolsonaro, o Brasil ficou 4 anos sem os presidentes se falarem. Quer dizer, não será uma novidade se acontecer isso. Já aconteceu e não aconteceu nada. Normal, O Brasil continuou exportando muito para a Argentina, importando muito, e o Mercosul continuou a avançar. Então, eu acho que com a Argentina, qualquer que seja o resultado, do ponto de vista do Brasil, não vai acontecer nada. Quer dizer, ninguém vai romper relações, vai continuar o comércio como está. No Mercosul, nós vamos ter
até antes da posse, né? A posse é no dia 10 de dezembro. No dia 8 de dezembro vai haver uma reunião do Mercosul, em que eu sou um dos poucos que acredita nisso, né? Mas eu acho que o acordo vai ser assinado. Dia 8 de Isso é uma ótima dezembro. notícia. 8 de dezembro. Mercosul. Eu acho que o Mercosul vai haver o anúncio da decisão política de assinar o acordo. Porque o acordo está negociado. Houve aquela carta adicional que o Brasil e o Mercosul responderam. Eu acho que está caminhando para ser assinado. E, dependendo do resultado da eleição, a Argentina vai aceitar, qualquer que seja o resultado da eleição. Então, eu não acho que vai haver qualquer dramática mudança na Argentina. Agora, o outro ponto que ele mencionou, da Venezuela, eu acho que esse talvez seja o maior desafio para a política externa brasileira. A Venezuela tem uma grande fronteira com o Brasil, tem problema de crime transnacional lá, tem problema de refugiado, Problema sanitário. tem problema agora da eleição em que o Lula, eu acho que imagino, né, eu não tenho informação, mas imagino que esteja ajudando lá, aconselhando a que aceitem a eleição, a escolha feita pela oposição. O governo cancelou, não tinha poderes, pelo que eu entendo, o governo da Venezuela não tem poder para cancelar essa decisão da oposição. Vai haver um candidato da oposição que possivelmente seja essa Maria Corina. Se não ocorrer isso, os Estados Unidos vão suspender as sanções, vão reverter a suspensão das sanções. Vão reimpor as sanções. Agora, tem um outro fato, a Venezuela, eu acho que como retaliação para a política interna, para a oposição e para a opinião pública interna, ela está ameaçando incorporar metade da Guiana. Isso aí vai ser um problema para o Brasil tremendo, uma questão de política interna brutal. É um problema com data marcada, né, embaixador? Para quem não acompanha... O dia 1º vai ter um... O Maduro convocou um referendo. Dia 1º de dezembro. Dia 1º de dezembro para consultar os venezuelanos se o país deve anexar uma parte da Guiana que chama Esequibo, que é a parte mais perto da fronteira da Venezuela, que é muito rica em petróleo, que é uma reivindicação antiga, né, histórica da Venezuela, mas que não tem muita base, né? O petróleo não está no território, está na faixa. Agora, eu acho que isso aí também é uma coisa simbólica, entendeu? A Venezuela não tem condição de invadir a Guiana, porque se invadir a Guiana, o Brasil, os Estados Unidos... Até a China, né? E o que é que o Brasil pode ou deve fazer nesse momento em relação a isso? O Brasil tem que desencorajar a Venezuela a fazer isso, porque há uma decisão jurídica, houve uma arbitragem, e a Venezuela apelou para a Corte de Haia, e o assunto está em julgamento lá, quer dizer, eles vão prejulgar o que a Corte de Haia vai decidir, porque tem uma decisão, eles apelaram da decisão e a Corte de Haia vai decidir. Então, se qualquer coisa militar ali, vai ter uma reação. E eu acho que o Brasil, respondendo a tua pergunta, o Brasil tem que influir, que o Lula, né, diz que tem muita influência com o Maduro e tal. Eu acho que tem que influir para evitar que haja essa ação. Porque vai conflagrar, vai ter um ponto crítico na fronteira do Brasil. Quer dizer, você vai ter mais refugiados, você vai ter mais problema. Inclusive, você sabe que há duas grandes influências na Guiana, é a China e a Rússia. Como é que fica a Venezuela com China, Rússia, Brasil, Estados Unidos? Eu acho que foi feito isso um pouco simbolicamente, entendeu? Mas tem uma pinta de bravata, não tem, embaixador do Maduro? Estou dizendo em outras palavras. Eu acho que tem uma... Falando de forma diplomática. Eu acho que sim. Eu acho que tem uma coisa para dizer, olha, eu sou forte, vocês tiveram uma grande votação aí na prévia eleitoral, mas nós somos muito fortes também, porque o referendo vai dar apoio a eles, porque mesmo a oposição é a favor.
A oposição É uma questão também é meio a favor. histórica lá. Qual que é a tua opinião? Eu acho que uma postura clássica de quem quer desviar a atenção pública dos Claro. problemas locais, arruma uma encrenca internacional, uma tática de Claro. séculos que está sendo utilizada. Como eles faziam com a Colômbia, que agora não pode Sim, mais porque isso. o presidente é aliado. Num calendário que se Sim, aproxima mas do eleitoral, então... eu faz certamente tumulto. eu acho que é incômodo, mas dificilmente, eu concordo, pode se transformar numa grande crise. Eu só acho importante destacar, eu discordo um pouco da avaliação sobre os motivos dos Estados Unidos em relação à Venezuela. Eu acho que há plena consciência na Casa Branca de que não haverá uma volta à democracia na Venezuela. O Maduro não tem o menor incentivo de permitir uma eleição livre, que perderia. E sabe que não há um futuro político se ele deixar o poder, uma situação clássica de não haver saída num sistema autoritário, porque sabe que se ele perder as eleições, será julgado, processado. Então, não haverá eleições livres. É extremamente pouco provável, porque o Maduro já mostrou que consegue governar por anos com sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela. A Venezuela está pobre, um Estado falido, que aliás, não controla todo o seu território, porque tem o crime organizado e, sobretudo, em controle de grandes partes do sul, mas ele pode continuar dessa forma por muito tempo. Eu acho que a principal questão a curto prazo é a migração. Por quê? Porque está chegando nas fronteiras dos Estados Unidos um número recorde de venezuelanos que estão fugindo da miséria, em grande parte devido aos erros econômicos cometidos pelo governo da Venezuela, agravados ainda mais pelas sanções americanas. Então, tirar essas sanções pode produzir uma ligeira melhora da situação econômica para reduzir a pressão migratória, que é um assunto que preocupa o governo Biden. A outra questão é que, com empresas americanas podendo voltar, isso só a médio prazo, porque a estrutura de petróleo na Venezuela está tão destruída que o Brasil hoje produz mais petróleo que a Venezuela. Mas a médio prazo os Estados Unidos gostariam de voltar de comprar o petróleo, que pode aliviar um pouco a inflação. E aí o discurso, obviamente, vamos tentar ajudar para redemocratizar a Venezuela, mas eu acho que é mais uma narrativa para vender politicamente essa postura internamente, porque nenhum governo pode dizer, olha, a gente cometeu um erro aqui, a gente vai ter que desfazer esse erro, mesmo esse erro ter sido do Trump. Porque o ideal hoje, isso dizem os diplomatas americanos em off, é ter relações normais com Maduro. E resolveu mas aí ele prende a Corina ou, enfim, faz uma eleição que não vai. eles vão, é uma eleição que não vai haver espaço não tem uma imprensa inteiramente livre. Tem pessoas que têm medo de votar na oposição porque não recebem mais apoio, não recebem mais alimentos do governo. Eu acho que ela pode até ser candidata, mas não será uma eleição. Mas aí os Estados Unidos não vai impor sanções novamente. Tá, eu acho que ele quer complementar alguma coisa, eu já vou aproveitar para a gente ir fechando o tempo, está quase acabando. Eu sou mais otimista. Eu acho que a pressão vai ser muito forte, inclusive porque, pelo que eu entendo, está havendo discussões sobre garantias. Garantias quer dizer anistia para governantes da Venezuela. Se isso avançar, está resolvido. Eu sempre achei, nessa crise da Venezuela, que estava faltando na Venezuela o que nós tivemos aqui, no Brasil, no Chile, na Argentina, no Uruguai, que era uma anistia para resolver o problema de quem estava saindo. Pelo que eu entendo, há conversas nesse sentido. Isso aí resolveria o problema do Maduro, que não seria preso, nem ele, nem... Entendeu? Então, eu acho que a questão da suspensão das sanções, se eles anularem, porque a coisa é mais complicada, porque a Venezuela assinou um acordo lá em Barbados, né, permitindo até a União Europeia a fiscalizar a eleição. Mas num dia, é muito mais sofisticado do que isso. Eles podem produzir uma situação que a eleição em si pode estar limpa, mas nos meses anteriores... Inclusive, historicamente, situação... é o que o Chaves fazia, né? Mas aí os americanos vão suspender as sanções e para eles é muito forte. Mas, enfim, vamos ver o resultado da eleição. Eu só quero dizer assim, se eu sou um general venezuelano,
A Venezuela hoje tem mais generais do que os Estados Unidos. Por quê? Porque é basicamente uma ditadura militar com as Forças Armadas controlando a economia. Tem um general do arroz. Modelo egípcio, né? Tem um general. Para essas pessoas, uma transição para a democracia seria uma terrível notícia. Há nenhum incentivo para as Forças Armadas venezuelanas permitirem isso. Então, o Maduro vem enrolando os Estados Unidos há décadas. Então, mas ele é mestre em ganhar tempo, né? Sim. Vamos acompanhar. Vamos eu espero que esteja errado, mas eu sou muito pessimista. Vamos ganhar tempo agora aqui, faltando só 4 minutos para encerrar. Olha só, já vou passar para as conclusões de vocês. Ficaram temas que a gente queria entrar e que não deu tempo. Por exemplo, a questão de fake news, questão de avanço tecnológico brasileiro, que isso tudo tem um impacto muito grande em relação a essa política de relações exteriores brasileiras. Então, assim, nas considerações finais, se acharem que é o caso de tocar também em algum desses temas, para a gente vai ser ótimo ter. Clima, a gente também queria falar, quase não falou. Olha, eu acho que o Brasil tem um papel grande aí na área do clima, né? Vai ter a COP agora em Dubai. Eu acho que o Brasil tem que ter uma posição firme sobre isso, né? Na questão da tecnologia, eu estou muito preocupado. Quer dizer, o Brasil está muito atrasado tanto nos avanços do 5G quanto da inteligência artificial. Isso é um problema. O problema, inclusive geopolítico, na minha visão, mais importante hoje é a inteligência artificial. Está todo mundo, o presidente Biden, a Europa, está todo mundo acompanhando isso. Aqui no Brasil a gente não vê discussão sobre isso. Então, eu acho que o problema principal do Brasil nessa área internacional, eu acho, é a falta de foco e a falta de prioridades dentro do marco que foi definido pelo presidente, que está correto. Vocês falaram da América Latina, o Brasil está totalmente de costas. Sabe que uma das consequências da globalização foi a regionalização. A única área, se vocês olharem o mundo inteiro, a única área que não está integrada é a América do Sul. Todas as outras áreas, você pode ver a Ásia, a África, até a África, aqui não. Aqui nós estamos, na minha visão, por falta de liderança do Brasil. Então, eu acho que está faltando para o Brasil foco e prioridades na área externa. Oliver. A gente pode discordar sobre a Venezuela, mas nisso a gente concorda. Eu acho que há um espaço, um potencial imenso para o Brasil priorizar a região, mas eu acho que até por, talvez, preferências pessoais, tanto do presidente quanto algumas das pessoas que estão perto dele, há talvez uma preferência por grandes temas geopolíticos. Grandes feitos. Onde o Brasil, aí concordo, não tem o espaço que gostaria de ter. Isso é um fato, mas há um histórico de omissões brasileiras em relação aos grandes desafios na região. A gente teve, entre 2005, acho que até 2010, um grave conflito de fronteira entre Uruguai e Argentina, né, que inviabilizou parcialmente o trânsito entre esses dois países. O Brasil não adotou uma postura. Seria o tipo de coisa que uma liderança regional resolve. Há muitos problemas entre países da América Latina, tensões, falta de integração, falta de cooperação no combate contra o crime organizado, ameaças à democracia, o tema dos refugiados, como a América do Sul vai se posicionar perante a questão da inteligência artificial, o que vai fazer na próxima pandemia, vai comprar remédios conjuntamente, ou seja, todas essas questões me parecem são questões onde o Brasil de fato possui um espaço enorme para liderar, lembrando que ocupa metade do território, da população e do PIB da América do Sul. A gente acabou o nosso tempo, tem mais assunto para falar por muitas outras gravações pela frente, então agradeço muito a presença de vocês aqui, do Hartz, em primeiro lugar, também do Rubens Barbosa, que foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos, também na Inglaterra, e também do Oliver Instu, que é analista político. Muito obrigada também pela sua presença aqui. Claro, gente, eu agradeço principalmente a sua companhia, a sua audiência, porque é para você que a gente faz esse programa, trazendo 2 pontos de vista para que você pense, reflita e dialogue também com outras pessoas a respeito desses assuntos que são de extrema relevância. Então, toda quarta-feira a gente tem aqui o nosso podcast
do Estadão, 2 pontos. Aciona o sininho para receber as notificações quando tiver conteúdo novo no ar. Até a próxima.